Minecraft Gameplay Solo 196. Vamos falar agora sobre um assunto que talvez seja desagradável para alguns, porque não é a vocação de muitos aí. Vamos falar agora sobre engenharia elétrica. Vou ver isso aqui agora aqui também. O barco aqui não é algo que ajuda muito aqui não. Vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui. Olha só. Como é que a gente sai daqui mesmo? Do barco aqui? Pronto. Só faltava agora também já estar anoitecendo, hein? Era o que faltava, mas não dá para saber. Vamos aqui falar sobre o dispositivo componente chamado TRIAC. Ele tem esse nome porque ele significa triodo AC. Então é triodo porque possui 3 terminais. E AC porque ele foi concebido para operar em... Opa! O que aconteceu aqui, hein? Vocês entenderam o que houve aí? Por que foi que eu comecei a tomar dano aqui, gente? Realmente eu não entendi o que houve aqui, hein? Será que agora implementaram dano de queda na água agora? Então agora tem essa história de dano de queda na água? Eu não entendi. Alguém entendeu o que houve aí? Por que eu tomei dano? Muito estranho, hein? Então o TRIAC, o triodo AC, ele tem 3 eletrodos. Então esse nome foi dado aí em contrapartida com o nome diodo, que já é mais comum, né? Diodo seria 2 eletrodos. O TRIAC, ele é formado por 2 SCRs. O SCR, que significa Silicon Conducting Rectifier, você pode entender como sendo um diodo, mas diferentemente do diodo comum, o SCR ele tem ali um terceiro terminal também, a porta, tem o anodo, catodo e a porta. Então o diodo normal tem só anodo e catodo. Então o diodo normal ele conduz quando ele está polarizado de maneira direta e bloqueia no modo reverso. Já o SCR ele também bloqueia no modo reverso, mas ele somente conduz em polarização direta depois de receber um pulso ali na porta. Então isso daí permite controlar aquilo que os engenheiros chamam de ângulo de disparo. Mas ok, a gente não precisa agora aqui entrar nesses méritos. Vamos só ajeitar aqui o mouse aqui que tá com o fio aqui em posição ruim aqui. É por aqui, vamos ver onde é que era. Aqui. Mas então a ideia do SCR é conduzir a partir do pulso estreito ali na porta, né, no gate.
e bloquear em polarização reversa. Então, o SCR ele foi feito para fazer um controle de sinal DC, por exemplo. Não, a DC não, é AC mesmo, né? Mas apenas em polarização direta. Então, apenas na metade da onda da senoide. Agora, o TRIAC não, né? O TRIAC ele foi feito para conduzir nos dois sentidos. E como é que ele faz isso? Ele tem ali os... opa! Droga, eu estou gastando aqui os meus... Como é que essa porcaria aqui de granito veio parar aqui? Alguém explica como que esse granito veio parar aqui? Eu não queria gastar o granito. Apesar de que granito também tem em fartura. Não é um elemento muito raro, não. Ah, agora ferrou, hein? Agora eu achei que eu iria rodar já aqui. Olha só. Mas então... eles são colocados os dois SCR são colocados em antiparalelo. Então, na senoide, você tem ali o semiciclo positivo e o semiciclo negativo, os dois. Se fosse apenas um SCR, ele conduziria apenas em um semiciclo. Mas como são dois SCRs em antiparalelo, então ele conduz ali nos dois semiciclos. Então ele pega toda a senoide. Essa é a ideia. E então essa ideia do TRIAC, ali os dois SCRs colocados em antiparalelo, representa aquele conhecimento milenar acerca do princípio da complementaridade. As entidades complementares. Então, um lado complementa o outro. E isso é usado aí pelo misticismo, mas aí eles usam essa analogia com outros propósitos. Então a ideia deles é falar sobre outras coisas, usando isso daí como símbolo. Mas você vê que na própria simbologia ele já menciona essa questão da complementaridade. Por exemplo, né, o famoso símbolo do Yin do Yang, usado pelos orientais. Então o Yin é o polo masculino, o Yang é o polo feminino. Os dois peixes, o peixe branco e o peixe preto. Então, o peixe branco é o polo feminino e o peixe preto é o polo masculino. E eles se encaixam perfeitamente. Então, um deles complementa o outro. Então, nesse encaixe dos dois peixes ali, não há nenhuma lacuna, ali, nenhum espaço sobrando, e não há nenhuma sobreposição. Então, a complementariedade é perfeita. Um outro símbolo também, que representa, que faz referência à complementariedade, é aquele símbolo usado ali no zodíaco, no horóscopo lá, é aquele símbolo do 69, ali, deitados ali. Então ali o 69 também, né, seria essa complementaridade. Seria ali o encaixe perfeito. Então são vários desses símbolos aí, são várias referências a isso.
E existem outros símbolos também que também fazem essa mesma referência, só que não são tão óbvios assim. Por exemplo, símbolos usados pelos místicos, né, pelos esotéricos, pelos gnósticos. Por exemplo, o símbolo do hexagrama, ali a estrela de Renfan, falsamente chamada de estrela de Davi ou escudo de Salomão, e que foi usada ali como símbolo dos Rothschild. E eles usaram esse símbolo, o símbolo deles, dos Rothschild, quando eles inventaram o Estado de Israel, a bandeira de Israel, do Estado de Israel. Mas agora aqui acabou aqui, hein? Não vai dar aqui. Então também né, você tem ali então, nesse hexagrama, você tem o triângulo para cima e o triângulo para baixo. Seria aquilo que os hermetistas, o corpus hermeticum, chamaria né, de as above, so below. Que seria, na verdade, um plágio né, da oração do Pai Nosso, quando Jesus falou, né, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Caramba, não consigo pegar a maldita espada. Agora com essa chuva aqui, ferrou, hein? Meu, como foi difícil pegar essa espada aqui, gente. Meu, agora cadê? Ali. Então, esse essa above so below aí do corpus hermético, né? Então é a imagem daquele cara lá. E tem ali o reflexo. Ali em cima. Agora não sei se aqui vai encaixar aqui, porque a gente perdeu aqui o azimuth. Então a gente perdeu aqui o prumo aqui, hein? Por causa daquele zumbi lá. Depois a gente desce ali. Mas então você tem sempre essa questão da complementariedade, né? Então naquela figura lá usada pelos esotéricos, lá, pelos místicos, tem a imagem do cara para cima e o reflexo dele embaixo, ali. Aí os caras vão lá com aquelas paranoias deles lá sobre ocultismo, ciências ocultas ali e tal, né? Mas a gente... Ah, não. De novo cai aqui nesse problema aqui. A gente não quer falar sobre isso agora aqui. Nem agora nem nunca, na verdade. Mas então essa questão da complementaridade, então ela é usada em muitos elementos aí. Agora temos que voltar aqui. Mas também na questão conjugal, a questão do homem e da mulher. Então, assim, uma das doutrinas mais insanas da modernidade é a ideia do igualitarismo, ou igualitarianismo, ou da equidade, ou da equanimidade. São palavras lacradoras.
Mas por que tudo isso daí é insanidade, é falta de lucidez? Porque os elementos não são iguais. Imagine, por exemplo, você tem na tabela periódica dos elementos. Aqueles 110 elementos naturais ali, mais os elementos artificiais. Vamos falar assim que agora eles querem falar sobre igualdade entre os elementos da tabela periódica. Não, eles não são iguais. Você tem ali os alcaloides, metais alcalinos terrosos. Você tem ali os... agora me fugiu aqui o nome. Os metais nobres, por exemplo. Os ametais. Então, cada um deles tem ali as suas propriedades. Ali, de acordo com o diagrama de Linus Pauling, a distribuição eletrônica. Então, eles não são iguais. Então, você não pode tratar um elemento da família 5A como sendo um da família 6A. Não. Um elemento da família 6A, ele vai formar um sal, mais uma ligação iônica mais forte do que um elemento da família 5A. Então, eles são diferentes. Então, o compartilhamento, a doação de elétrons, deve levar em conta essas diferenças. Na verdade, os progressistas, os lacradoides, eles sabem disso também, sobre essa incoerência. Porque eles mesmos acabam esbarrando nisso daí. Quando eles falam ali sobre essa ideologia de opressores e oprimidos. Então, os lacradoides, eles falam sobre igualdade sempre no sentido de retirar as coisas daqueles que os lacradoides, aqueles a quem os lacradoides classificam como opressores. Mas a simples classificação, a simples taxonomia de opressores e oprimidos já mostra, né, que nem mesmo os lacradoides acreditam nessa história de igualdade. Então, os próprios lacradoides, os próprios esquerdoides, os próprios esquerdopatas praticam essa ideia da complementaridade. Então, para os lacradoides, esquerdoides, lacratopatas, esquerdopatas, também existe essa complementaridade entre os opressores e oprimidos. Só que aí seria uma complementariedade maléfica, maligna. Mas, seja como for, então, essa ideologia insana da igualdade, ela não dura um único parágrafo. No parágrafo seguinte, ela já começa a desandar. Então, você tem assim, aquelas colocações absurdas. Por exemplo, falar, por exemplo, sobre igualdade entre patrões e empregados, por exemplo. Ora, se houvesse igualdade entre patrões e empregados, não seria necessário usar nomes diferentes para essas duas coisas. Então, o próprio nome das coisas já implica, já denuncia essa falta de igualdade. E ali na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo 2, quando Deus ordenou que Adão desse nome aos animais, aqui nós temos um texto que é muito mais amplo. Porque, tudo bem, a gente sabe que aquilo que o livro de Gênesis apresenta é literal mesmo.
Então, né, quando o texto diz que Deus ordenou que Adão desse nome aos animais, era dar nome mesmo, e eram os animais mesmo. Não é aqui uma linguagem simbólica, como dizem os maçons. Não, é literal mesmo. Porém, a literalidade não nos impede de encontrar um sentido mais amplo, porque a Bíblia Sagrada não é um livro de historinhas de entretenimento. Então a Bíblia Sagrada ela não é trazida aqui apenas para nos trazer divertimento. Olha que legal, que bacaninha, gostei dessa história. Não. A Bíblia ela traz ensinamentos. Então, essa ideia de dar nome aos animais seria, na verdade, o princípio da filosofia. Então, ali quando Deus ordenou que Adão desse nome aos animais, Deus, ali, naquele momento Deus inventou aquilo que hoje nós chamamos de filosofia. Porque o que é filosofar se não dar nome aos animais? Ou seja, no sentido amplo da palavra. O que seria filosofar se não dar o nome certo às coisas certas, a cada coisa? Então já teve aquele pensador, né? Que disse, né? E agora aqui a gente até pede aqui uma pequena licença. Aqui. Vamos ver aqui quem que é o nome aqui do pensador. Cadê aqui? O princípio da sabedoria. O nome correto a todas as coisas. Sabe que foi Tomás de Aquino que falou isso? Aqui, ó, a tradição afirma que foi Confúcio que disse isso. Na verdade, não tem como saber, né? Mas seria isso. O princípio da sabedoria é dar o nome correto a todas as coisas. Então, o que é dar o nome correto a todas as coisas? É a filosofia, é o ato de filosofar. Então, se você tiver que resumir o que é filosofia em uma única frase, é isso. Dar o nome correto a todas as coisas. E todo homem sábio faz isso mesmo. Você vê que a criança, ela se perde no raciocínio justamente porque ela não é capaz de dar o nome correto às coisas. Você vê que uma pessoa de QI baixo, uma pessoa iletrada também. Por exemplo, aquele canal do professor Vitor, que a gente já parou de acompanhar. Porque, senhores, a burrice, ela é contagiosa. Nós temos que saber disso. Nós não estamos dizendo que o professor Vitor seja burro. O cara passou em concurso público, né, para professor, né? Não, o cara não é burro. Mas o cara, ele é extremamente lento. Então, ele passou no concurso público porque o concurso público, ele requer conhecimentos que são absorvidos lentamente. Mas você vê assim como o pensamento dele é lento. O cara, ele tem assim, uma sabedoria, né? Ele consegue chegar em conclusões verdadeiras, mas o cara demora. Ele leva 5, 10 anos ali para concluir as coisas. E o cara geralmente é feito de trouxa, porque o pensamento dele é lento. Então, para um malandro aí, uma pessoa aproveitadora, esse sujeito é a vítima perfeita, porque demora para a ficha cair. Demora para o cara ligar Lé com Cré. E quando ele percebe, já é tarde demais. Já foi feito de trouxa. Mas você vê também no próprio discurso dele, nos vídeos, nos áudios, né, que ele faz, você vê assim como o cara demora para conseguir passar uma ideia, né? O pensamento dele é todo confuso, é todo bagunçado. Ele não é assertivo nas palavras. Ele poderia, com poucas palavras, ter chegado à mesma conclusão, mas o cara fica ali dando aquelas voltas, aquelas pausas, ele se perde nas palavras. Então, realmente, assim, é uma debilidade cognitiva muito grande. E isso, de fato, é um baixo QI. Então, a pessoa de baixo QI não é a pessoa incapaz de vislumbrar a realidade, descortinar a realidade. Não, a pessoa de baixo QI é aquela que conclui o óbvio
de maneira demorada. Então, aquela conclusão óbvia que uma pessoa normal, a qual uma pessoa normal chegaria em 10 minutos, por exemplo, a pessoa de baixo QI leva 1 hora, leva 2 horas para chegar àquela conclusão. Ou até mesmo uma explicação. Então, aquela explicação que uma pessoa normal faria em 1 minuto, esse cara, essa pessoa de baixo QI, leva 10 minutos. E essa deficiência cognitiva, ela é contagiante mesmo. Você vai se contaminando com isso. Então, é bom você evitar escutar esse tipo de coisa. Tudo bem, o canal do professor Vitor tem ali o seu mérito, né? A gente aprendeu muita coisa lá. Mas a gente está evitando mesmo. Porque aqueles vícios de inteligência que o cara tem são contagiantes mesmo. Você começa a absorver aqueles vícios. Então, é recomendado que os senhores escutem pessoas que tenham boa capacidade de preleção, de comunicação, porque você vai absorvendo isso, você vai aprendendo a ser também um bom comunicador. Você vai aprendendo. Por exemplo, mesmo que o cara seja um homem torpe, por exemplo, o Ed Renekiewicz, o Kerner Terra, o coisa lá, agora não vou lembrar o nome desses caras, mas são caras assim que, o Herete Paulo Ricardo, né? São caras que proferem falas mentirosas, falas profanas, falas absurdas. Mas, às vezes, escutando, às vezes, um bom orador, você vai também adquirir essa habilidade de falar em público de maneira convincente, de maneira coerente. Agora, você fica escutando um sujeito desse, como o professor Vitor, né, um cara que não sabe falar, ele não consegue articular as palavras, ele não consegue organizar o pensamento, o raciocínio. Isso daí não vai te ajudar para você se tornar uma pessoa mais culta. Não vai te ajudar. Mas, agora também, eu nem me lembro por que eu falei do professor Vitor, mas a gente estava falando aqui, daqui a pouco a gente lembra. A gente estava falando aqui sobre a questão da complementariedade. Então, o argumento esquerdoide, esquerdopata, não chega ao final do primeiro parágrafo. Então você vê que os caras já começam a cair em contradição logo em seguida. Porque o discurso de classes, ele é extremamente desigualitário, anti-igualitário. Então você vê assim, o quão insanos esses caras são, porque os mesmos caras que pregam o discurso do ódio de classes, a luta de classes, que é um discurso extremamente polarizado, são os mesmos patifes, os mesmos calhordas, que reclamam que hoje o mundo está muito polarizado, que eles querem um mundo igualitário. É muita patifaria, é muita canalice, né? É muita safadeza. Mas isso daí faz parte da dialética hegeliana, né? Você fica operando em cima de dois polos. Mas a própria dialética hegeliana, né, também ela se baseia, né, em tese e antítese, né? Então também é um discurso pautado, né, na definição de dois polos. É por isso também que a política ela é feita de direita e esquerda. Aquela história de terceira via sempre foi uma piada. Isso daí nunca foi levado a sério. Nunca foi levado a sério. Até mesmo a ideia do centrão também. Então, o que é a ideia do centrão? Seria você não se posicionar. Mas a falta de um posicionamento não significa que é um terceiro polo. Não existe, né, esse terceiro polo. Mas a ideia do triac que a gente mencionou aqui, ela reflete bastante. Ela reflete muito bem a ideia do Criador dos céus e da terra sobre o casamento. Então, quando Deus criou o casamento, Deus tinha isso em mente. Então, Deus falou, né, não é bom que o homem viva só. Então, aqui nós temos uma concordância ali com aquilo que depois o apóstolo Paulo disse, né?
que Deus não criou o homem para a mulher, mas Deus criou a mulher para o homem. Por isso que a mulher deve estar ali em sujeição ao homem. Então, o homem, ele se submete a Deus, e a mulher se submete ao homem. Então, da mesma forma como o homem que diz que segue a Deus, mas rejeita Jesus, esse homem é um hipócrita, porque o homem não chega a Deus sem ser por meio de Jesus. E igualmente é a mulher que diz que segue a Jesus, mas ela rejeita o homem. Também é uma hipócrita, porque a mulher ela não chega a Deus sem ser por meio do homem. Aí você fala assim, mas é aquelas santas que viveram ali em castidade, ali, que viveram em celibato, freiras, por exemplo. Mas elas continuam sendo submissas aos homens, que seriam ali os padres, o próprio Papa. Então existe uma figura masculina que é a autoridade sobre essa mulher. Agora, de fato surgiram mesmo, né, mulheres heréticas, né, que de fato não eram submissas a homem nenhum, né? Isso aconteceu mesmo, como lá, por exemplo, a Teresa de Ávila. Seriam aquelas místicas, né, gnósticas, aí, infiltradas aí na igreja. Mas a verdadeira católica, mesmo sendo uma freira, ela está submissa, ela está sujeita a uma figura de autoridade masculina. Se não for assim, ela não é católica, ela é outra coisa, ela é uma mística. Ela é uma gnóstica. Deixa eu ver aqui. Eu estava precisando pegar aqui as terras. Gente, eu esqueci. Eu esqueci que aqui eu tinha vindo buscar as terras. Ora, vejam só. Vamos lá buscar as terras. Então, isso é o que faz, né, é o que confere a excelência a esse dispositivo chamado triac. É essa complementaridade. Então, no modelo bíblico de casamento, no modelo católico de casamento, modelo cristão de casamento, mas não é apenas cristão, é um modelo milenar, aplicável a todos os povos, a todas as culturas. É necessário que haja essa complementariedade. Por quê? O Santo Tomás de Aquino falou que a mulher é um homem incompleto. Só que as feministas, né, elas estribucham, né? Elas começam a espumar pela boca, elas começam a soltar fumaça pelas narinas, elas se jogam pelo chão, né, de raiva ao escutar essa frase. Mas qual que é a ideia aqui de Tomás de Aquino? De que a mulher que tenta ser um homem, o máximo que ela vai conseguir é ser um homem incompleto. Igualmente, o homem que tenta ser uma mulher, o máximo que ele vai conseguir é ser uma mulher incompleta. Por quê? Porque o homem ele não possui útero, ovários, trompas. Então, o homem ele pode tentar ser uma mulher, mas ele não pode engravidar. Ele não pode gestar, ele não pode parir, ele não pode amamentar. Então, ele é uma mulher incompleta. Tem aí, né, alguns loucos aí, né, que fizeram um tratamento hormonal para produzir leite e tal, mas isso daí é artificial, não é natural. Então, o homem ele não vai conseguir obter os atributos femininos. Ele pode tentar. Então, nas aparências ele pode enganar, mas é apenas nas aparências. Apenas isso. E igualmente a mulher também. Se ela tentar ser um homem, ela será um homem incompleto. Então, ela pode até enganar nas aparências. Só que o homem, quando ele tenta ser uma mulher, o homem ele vai atuar nas aparências, porque a feminilidade, na primeira camada, né, ela está baseada nas aparências.
Na segunda camada seriam as incumbências femininas. Mas aí o e tem muito homem que imita isso. Por exemplo, aquele skatista Luan de Oliveira. Esse é das antigas, né? Acho que já se aposentou já. Ele desapareceu, faz tempo que eu não ouço falar dele. Eu lembro que ele tinha ali um Iman, ali, um W-E-E-man ali. Era aquele careca lá, que eu não sei por que motivo, eu estava sempre do lado dele. Eu não sei qual que era a vibe deles ali, se eles eram namorados ou não, não sei. Mas assim, aquele cara ali, ele realmente ele exercia ali as tarefas femininas mesmo. Então, enquanto o Lon de Oliveira cuidava das finanças, o cara lá cuidava da casa, ele ia lá fazer compras no mercado e tal. Então, o polo feminino não é formado apenas pelas aparências, né? Mas é pelas incumbências também. Mas a mulher, quando ela vai tentar imitar o homem, ela vai tentar imitar o homem nas virtudes do homem. Nessas virtudes. Porque isso daí tem a ver com a inveja do falo, que Freud falou. Então, é o ressentimento feminino de não ser um homem. Foi o que disseram os psicanalistas. Então, isso daí gera esse rancor. Então, ela vai querer ocupar o lugar do homem. Então, por causa dessa inveja, ela considera meritório igualar-se ao homem. Então, por causa dessa inveja, ela considera valioso deixar de ser feminina. E ela vai se frustrar. Ela vai se frustrar duplamente. Primeiro porque ela não vai encontrar satisfação, porque não é essa a natureza dela. E ela vai se frustrar também porque ela não vai conseguir. Ela vai no máximo ali ser um homem pela metade. Então aí vem essa frustração, porque ela pode posar de poderosa, empoderada, eu faço, eu aconteço, eu sou protagonista, eu sou independente, eu não dependo de baixo para nada. Mas ela sabe no fundo do coração, no fundo da alma, ela sabe que se o nó da gravata apertar, se o caldo entornar, se a mistura desandar, se o bicho pegar para capar, ela vai correndo ali para os braços de abre aspas, macho escroto, fecha aspas. Como naquele programa de culinária que a gente já mencionou aqui, né? Aquele programa de culinária da Rede Globo, lá, a candidata, a competidora, ela não conseguia abrir o pote ali com o mantimento. E ela foi correndo, ela gritou, paiê. E aí deu pro pai lá, e o pai lá rapidão abriu o pote, a compota. Então, aquela atitude daquela mulher mostra muito bem isso. Então, enquanto ela estava competindo ali, ela se sentia poderosa e tal, né? Eu faço, eu aconteço, eu consigo, yes, we can. Mas aí, na hora do desespero, paiê, correndo ali. Então, aquilo ali foi hilário, mas mostrou muito bem, né? Como que é isso daí, na verdade. Então, é um empoderamento que fica só ali na primeira camada. Fica só na primeira página. Aí, da segunda página em diante, aí já é paiê. Como eles falam, né? Onde estão as mulheres empoderadas em momentos de guerra, por exemplo? Onde estão? Para ir no campo de batalha. Por exemplo, quando os russos invadiram a Ucrânia, onde estavam as feministas? Onde estava o Fêmen? Para quem não sabe, o Fêmen ele tinha sua sede internacional ali na Ucrânia. Foi criado na Ucrânia. Onde estavam as militantes do Fêmen? Por que aquelas militantes do Fêmen, aquelas animais, por que elas não fizeram protestos peladas, com o corpo todo pintado ali, segurando baldes de urina? Por que elas não fizeram esses protestos ali, diante dos soldados russos? Aí não, né? Aí elas fugiram correndo, né, para a Polônia, para os países vizinhos, né? Correndo ali, né? Aí acabou a militância, né? Aí não tinha mais militância. Não, né? Aí elas deixaram ali a guerra para os homens, né? Vão lá morrer lutando contra o soldado russo. Porque nós estamos fugindo
para os países vizinhos, até mesmo para os Estados Unidos. Aí o Fêmea desapareceu, né? Ninguém mais falou do Fêmea, acabou, né? Onde é que estava toda aquela bravura, toda aquela coragem? Cadê? Mas é muito fácil, né? Apresentar aquela coragem contra os homens bons, né? Contra os padres, contra o cidadão civilizado, né? O homem de família, né? É muito fácil, né? Agora, na hora da guerra mesmo, o bombardeio, tiro para todo lado, aí não, né? Aí é perna para que te quero, né? É adiós, né? Aí é sebo nas canelas. Então, no fundo do coração, ela sabe que é assim. Então fica toda essa dramaturgia, toda essa dissimulação, mas ela, no fundo, ela está incompleta, porque ela sabe que aquelas palavras que ela profere não condizem com a realidade. E ela fica torcendo para que a mentira dela jamais seja desvelada. Ela fica naquela ansiedade, torcendo para que as circunstâncias jamais demonstrem que as palavras dela são uma figuração. São apenas um discurso infantil. Então, aí isso daí então, gera toda essa amargura, esse ressentimento. São mulheres ranzinzas. E ao mesmo tempo exaustas, né? Exhausted. Porque, como disse certa vez, né, um pensador, ele falou, abre aspas, imitar homens cansa. Imitar homens é cansativo. No começo é legalzinho, é bacaninha. Mas depois de um tempo, cansa. E aí então a mulher vai querer voltar para a base segura. É por isso que a mulher do tipo, abre aspas, exhausted, fecha aspas, como disse o meme, ali depois dos 30, 35, ela vai procurar o beta provedor. Porque agora ela vai procurar um porto seguro, ela vai querer descansar. Porque essa vida de independência cansa. Essa vida de mulher empoderada, mulher protagonista, é legal, é bacaninha quando ela é jovenzinha. Mas depois dos 30, que o corpo dela já está todo arrebentado, ela já está com sinais da idade, ela já não tem mais forças para isso. É como, por exemplo, aquele rapazinho de 10, 15 anos de idade, que anda de skate, ele fala que ele vai querer andar de skate a vida toda. Mas não, né? Aí depois dos 40 anos de idade, aí começa a vir o cansaço, né? Já não está mais afim. Ele vai parar. Porque o corpo muda. Então, igualmente era, né? Então, quando ela tem 15, 20, 25, é legal, é bacaninha, é gostosinho, né? Dizer que ela é independente, ela não depende de homem para nada, ela cuida de si sozinha. É fácil. Agora, ali depois dos 30, aos 35, aí já havia um cansaço, né? Aí o discurso muda, né? Aí ela já queria um bom companheiro ali, né? É assim que funciona. Mas, seja como for, a ideia da complementariedade faz parte da criação de Deus, né? Sobre o casamento. Então, no casamento bíblico, né? Então haveria essa complementariedade, como ali os dois SCRs do triac, um deles para cima e o outro para baixo. Então a senoide sem offset, a senoide simétrica, ela tem os dois semiciclos. Ela tem ali o semiciclo positivo e o semiciclo negativo. Então, assim é a vida no casamento. Então, a vida no casamento vai trazer tarefas para o marido e para a esposa. Então, a vida conjugal vai trazer tarefas para o marido, que é colocar dinheiro em casa, que é fazer ali os serviços ali de infraestrutura na casa. E também proteção, né? Aparece ali um animal selvagem, uma pessoa estranha ali, por exemplo, né? Agora, agora também tem as incumbências femininas. Então, as atribuições femininas seriam
primeiramente, né, ela casar-se bastante cedo, jovenzinha. Seria ela casar-se virgem. Seria ela ser submissa ao marido. Seria ela. Vamos ajeitar aqui. Vamos levar mais um pão, se bem que não. Ali eu estou sem baú. Eu vou fazer aqui mais um baú para levar para lá. Mas também seriam as prendas domésticas. Então ela seria uma mulher prendada. A modernete, ela ferve de raiva. A úlcera dela ali começa a sangrar quando ela escuta falar de mulher prendada, né? Aí é aquele meme chamado Triggered. Procura no YouTube, ali no Google Images, Triggered. Aquela mulher que disparou aquele ódio do fundo da alma, né? Então, assim, não existe forma mais eficaz de você irritar uma modernete do que você falar sobre mulher prendada. Você vai ver ali o puro ódio estampado ali no olhar daquela criatura. Onde já se viu? Então, essa mulher modernete, ela acha menos ruim ser chamada de vadia do que de prendada. Tanto é que elas criaram, né, a famosa Marcha das Vadias. A Marcha das Vadias, lá em 2010, se não me engano. Então, elas não tinham problema nenhum em serem chamadas de vadias. Agora, se algum homem chamasse alguma mulher de prendada, meus amigos, aí era um tsunami. A fúria de Titãs, a ira dos deuses do Olimpo, se aplacaria sobre a cabeça ali. Cairia um raio na cabeça desse sujeito. Era algo inadmissível, impensável. Então, para essa mulher estragada, ela fala assim, me chame de vadia, só não me chame de prendada. Vamos levar isso aqui. Então, mas a prestatividade da mulher, né? A capacidade da mulher de tornar a vida do marido mais fácil. O livro do Eclesiástico, capítulo 25, fala sobre isso, né? Que é obrigação da esposa tornar agradável a vida do marido. Claro, tornar, mais agradável do que seria se ela não estivesse lá. Claro, né, que o cara vai ter os problemas dele, vai ter problema de saúde, por exemplo, né? Claro. Mas a presença dela tem que ser um bônus. A presença dela tem que facilitar, alegrar a vida dele, e não o contrário. Claro, né, que existem também as doenças, né, as tragédias, coisas que não são voluntárias, né? Mas não é disso que nós estamos falando. Mas, ser como for, então existem as prerrogativas femininas. As exigências que são feitas em cima da mulher. E a mulher não pode esquivar-se dessa responsabilidade. Vamos lá. Então, um lado completa o outro. Então, ele trabalha fora, ele traz comida em casa, traz mantimento para casa, ele cuida da infraestrutura. Agora, ela cuida dos afazeres domésticos, então ela prepara os alimentos, ela cuida da limpeza da casa, ela cuida da roupa das pessoas, ela educa as crianças, por exemplo. Então, ela tem também as tarefas dela. E o marido e a esposa se completam. Porém, no modelo moderno de família, e que, pasmem, também é defendido por muitos padres aí, por exemplo, o padre Pascotto, lá do IBP, a gente até fez um react achincalhando esse sujeito aí. Então ele falou que a mulher também, né, deveria ser carreirista e tal.
Uma vergonha, né? Um padre falando uma coisa dessas. Mas seja como for, então eles devem se completar. Mas agora no modelo moderno, não. No modelo moderno, a mulher não completa o homem. Então, por exemplo, eu já vi mais de uma vez nesse ambiente evangélico. A última vez que eu vi foi ali a Roseni Welmerich. Falando assim, na minha casa eu não cozinho. Então, essas modernetes de igreja, aí, nesse ambiente evangélico, elas estufam o peito, né? Elas se orgulham, elas consideram isso um troféu, dizendo em público, eu não cozinho em casa. Em casa, quem faz a comida é meu marido. Senhores, não existe maior prova de toxicidade feminina do que isso, né? Porque se a mulher, se ela tem esse demérito, se ela tem essa desvirtude de não cozinhar para a família, de não ser uma boa cozinheira, que pelo menos ela guarde segredo sobre isso, né? Porque não é algo que se deva dizer em público. É como, por exemplo, vamos supor, o cara é casado, né? Aí o cara ele fala assim, com um brilho no olhar. Ele é casado, ele fala com um brilho no olhar. Ele fala o seguinte, gente, já faz alguns anos que eu sou sexualmente impotente. Já faz alguns anos. Então, eu não tenho mais relações com a minha esposa. Agora, se o cara passa por isso, não é algo que ele deva falar publicamente. É muito menos que com um brilho no olhar. Então, é uma realidade triste que não é salutar, não é de bom tom ficar falando em público, ainda mais com esse sentido orgulhoso disso. Como se fosse algo para ser aplaudido. Agora, uma impotência sexual, isso daí é um problema de saúde. Então, até dá para ter assim, um pouco de compaixão. Agora, a mulher que não se dispôs a aprender a cozinhar, isso é uma vergonha, gente. Ela rejeitou a feminilidade. Agora, além dela praticar esse desvio de comportamento, ela se orgulha, ela fala isso em público. E, senhores, não foi só a Roseni que eu vi fazer isso. Eu já vi outras mulheres em igreja falando isso. Teve uma vez que eu vi isso daí lá em um programa ali como é que se chama lá, gente? Da igreja adventista lá do sétimo dia. Tinha um programa lá e a mulher falou isso também. Em casa quem cozinha é meu marido. Senhores, que vergonha. A mulher, ela não reflete para ver o quão vergonhoso é isso. Ela falar que quem cozinha em casa é meu marido. Ela fala isso. Achando que é bonito. Achando que é algo elegante. É algo desejável. Vamos só pegar aqui. Eu devia ter pego aqui as tochas, mas já foi. Eu coloquei aqui as tochas aqui em lugar errado, se bem que por causa dessas águas aqui eu estou tendo que colocar as colunas muito longe uma da outra. E aqui nas águas é importante ter as tochas para que eu possa ver isso aqui de longe. Mas que oceano é esse, hein, gente? Que não tem fim, hein? É um oceano sem fim esse daqui. Vamos lá. E como é chato isso aqui, de gastar muita terra aqui também para construir isso aqui. Mas então, no casamento moderno, eles não se completam mais, eles são concorrentes. Então, a mulher, ela fica tentando ocupar os espaços masculinos. Então, eles passam a ser concorrentes. Então, a mulher estragada, a mulher moderna,
ela vai querer se acabar no trabalho, se desgastar no trabalho, para poder chegar em casa e falar o seguinte: querido, eu trabalhei o dia inteiro, estou cansada. Então, você quer comer alguma coisa? Ó, esquenta aí, ó, o jantar de ontem. Ou então faz aí um miojo. Ou então pede comida por aplicativo, porque eu estou muito cansada. E ela, na sua torpeza, né, achando que isso daí justifica. Está justificado. Então agora ela está isenta de cumprir com suas obrigações de esposa. Então, porque ela escolheu ser uma mulher empoderada, uma mulher moderna, ela escolheu, agora então ela está isenta. Ela vai dizer que é tripla jornada, né? A Tabata Amaral, a Tarília Petroni, a Damares Alves, a Júlia Zanata, eles vão dizer, né, que é tripla jornada. Quádrupla jornada, quíntupla jornada, né? Então ela não precisa, né, fazer essas coisas. Então, senhores, a pergunta que nem deveria ser feita, fazer essa pergunta já é ofensivo, porque estamos subestimando a inteligência dos ouvintes, mas tem que ser feita, né? A pergunta tem que ser feita por uma questão de formalidade, proforme. Por que um homem de alto valor vai se casar com uma mulher dessas? Porque o dinheiro dela é dela, como ela fala, né? O meu dinheiro é meu, o dinheiro dele é dele. Então você não põe a mão no dinheiro dela. O dinheiro dela é como um filho para ela. Ninguém chega perto ali. Só que ela não é prestativa. Ela não vai auxiliar você. Então Deus criou a mulher para ser auxiliadora idônea, mas essa mulher não é auxiliadora. Não é. E ela se gaba, ela se orgulha de não ser. Então, você chegou cansado do trabalho às 8 da noite, depois de um dia intenso de serviço, você vai ter que preparar sua comida. Senão você vai passar fome. Não tem nada ali, não tem nada na geladeira, não tem nada no fogão. Então é aquela triste realidade dos homens casados, que tem que pedir comida por aplicativo. O cara é casado. Ora, por que o cara é casado se ele tem que pedir comida por aplicativo? Ou então ele tem que preparar a própria comida dele. Ele tem que lavar a roupa dele. Então, essa mulher insana, ela criou a sua própria obsolescência. Ela tornou-se desnecessária. Isso daí é uma prova de burrice imensurável. Por exemplo, hoje a gente vê a luta dos professores para tentar continuar sendo relevantes, porque nós temos aí a internet, com esses professores online, né, que estão fazendo aí um trabalho excelente aí. Então, a demanda, né, por professores no sistema tradicional está caindo. Os rapazes estão preferindo, né, estudar em casa por conta própria, vendo esses vídeos aí, desses professores que estão na internet. Então, é uma luta pedagógica, uma batalha pedagógica do professor manter a sua relevância, a sua importância, continuar sendo necessário. Agora, o que a mulher moderna fez foi construir a sua própria obsolescência. Ela tornou-se obsoleta. Por quê? Porque antigamente, né, como ela era ajudadora idônea, ela era complementar ao homem, então o homem, né, ele construía a sua vida na dependência dela. Então lá vamos nós agora pegar mais terras. Então ele dependia, né, que ela fizesse a comida, ele dependia que ela lavasse, passasse roupa, limpasse a casa. Ele dependia que ela desse filhos para ele. Ele dependia que ela criasse os filhos. Agora, a mulher moderna, ela não vai preparar comida para ele, ela não vai lavar, passar as roupas dele, ela não vai limpar a casa dele, ela não vai dar filhos para ele, muito menos educar os filhos, né? Ainda que ela tenha um filho, né, ela vai deixar na creche, né?
Então a mulher moderna, com 6 meses de idade, com 6 meses ela já volta a trabalhar e deixa a criança na creche. Então, para quê? A gente vê homens aí que são casados, eles não têm filhos. Eles não têm filhos. E a mulher, ela não torna a vida dele mais fácil. É tudo uma formalidade. É tudo hedonismo. Por que esses caras estão entrando nesse tipo de casamento? Então o cara se casa com uma mulher de 35 anos de idade. Eles não vão ter filhos. Ela é uma mulher moderna, uma modernete. Por que o cara vai casar com uma mulher dessas?